Boa tarde, sexto ano. Hoje vamos trabalhar o sistema de numeração egípcio. Na aula passada trabalhamos o sistema de numeração romano. Então vamos ver como era que os egípcios utilizavam os símbolos para escrever os números. Então, o sistema utilizava alguns símbolos. O primeiro símbolo é o bastão, e esse bastão ele equivale a 1. O calcanhar, que parece aqui uma ferradura, certo? Denominado calcanhar, equivale a 10. Então, se eu tenho 2 bastões, então eu vou ter 2 unidades. Se eu tenho, por exemplo, 5 calcanhares, eu vou ter 5 vezes 10, eu vou ter 50. Esses símbolos, eles poderiam ser repetidos até uma certa quantidade, certo? Eu podia trocar esse símbolo por um outro símbolo quando eu chego em uma determinada repetição. Essa repetição se dá quando chega-se a 10. Por exemplo, se eu tivesse em uma sequência 15 bastões, eu poderia pegar 10 bastões e trocar por um calcanhar, ok? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Outros símbolos com seus valores. O rolo de corda, aqui, que equivale a 100. A flor de lótus, que equivale a 1000. De forma, pessoal, se eu tivesse 3 flores de lótus, eu teria 3000. Se eu tivesse 5 rolos de corda, equivale a 500, porque eu teria 5 vezes 100. O dedo a apontar, que vale 10.000. O girino, que vale 100.000. E o homem com os braços para cima, que vale 1.000.000. Pessoal, essas figuras podem variar de acordo com o autor. Aqui o sapinho, certo? Outra hora pode ser um peixinho, que equivale também a 100.000. A forma como vai se apresentar os símbolos, certo? Muda, mas os seus valores não. Ora, como todo sistema de numeração, existem regras. Para os egípcios não foi diferente. Os egípcios escreviam os numerais da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, sem nenhuma posição definida. Ora, o que é que ele quer dizer com isso? Por exemplo, o nosso sistema, se escrevermos 2, 3, temos o número 23. Porém, se a gente trocar a posição desses algarismos, em vez de escrever 2, 3, escrever 3, 2, o 2, 3 passa agora, quando a gente inverte, a ser 32. Ou seja, o nosso sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso assim denominado, é posicional. A ordem vai alterar o valor. Já para o sistema egípcio, não. Os símbolos deles poderiam ser escritos em qualquer posição. E para encontrar um número, para a gente converter esse número para o nosso sistema, basta somar os símbolos, e aí encontramos os números convertidos para o nosso sistema. Os egípcios não utilizavam símbolo para o zero, não se tinha símbolo para representar o nada. Cada símbolo poderia ser repetido no máximo 9 vezes. E aí, quando chegava no 10, como eu já falei aqui anteriormente para vocês, ó, por exemplo, novamente, ó, se eu tenho 9 bastões, quando pegasse mais um bastãozinho, eu poderia trocar pelo calcanhar, porque 9 mais 1, 10. Então, posso trocar esse símbolo por esse. Então, a cada 10 símbolos repetidos, fazia-se a troca por outro, de um agrupamento superior.
Então 10 bastões, o agrupamento superior é o calcanhar, então posso trocar os 10 bastões pelo calcanhar. Adicionavam-se os valores dos símbolos, utilizamos para encontrar o valor representado. Então, se eu somar os valores de cada símbolo, eu vou ter, e somá-los, eu vou ter o número convertido para o nosso sistema de numeração. Aonde é que aparece hoje esses números, pessoal? Esses números vão aparecer nos túmulos, né, egípcios, nos monumentos de pedra, são encontrados ainda na cerâmica, na arquitetura dele, nas paredes, né, das pirâmides, a gente encontra esses símbolos egípcios, certo? Além de figuras, podem também ter também o alfabeto deles, tá? Resumindo, olha aqui, gente, o símbolo, o bastão vale 1, o calcanhar vale 10, o rolo de corda vale 100, a flor de lótus, olha como ela já ficou diferente, ó. A flor de lótus vale 1000, o dedo, olha a forma do dedo também, ó, como já mudou, o dedo a apontar vale 10.000, o peixe, que a gente pode trocar pelo girino ou pelo sapinho lá, ó, 100.000, o bonequinho aqui, que é o homem, com os braços para cima, que vale 1 milhão. Então, na hora de realizar os exercícios, né, conforme esses 7 símbolos, prestar atenção na nomenclatura para cada um, para que você escreva o número corretamente. Com todos esses símbolos, criaram um sistema de numeração de base decimal não posicional. A posição dos símbolos para ele não importa, gente. Basta somar. Isto é, com agrupamentos de unidade, dezenas, centenas, etc. De forma semelhante ao que nós fazemos. Por exemplo, para escrever o número 1234, eles juntariam 4 símbolos de unidade, 3 símbolos de dezenas, 2 símbolos de centena e 1 de milhar. Olha aí, gente, olha. A flor de lótus, o rolo de corda, o calcanhar e o bastão. Vamos ver se esse número realmente corresponde a 1234. Olha só, a flor vale 1000, o rolo de corda, cada um aqui 100, então 1000 mais 200, cada calcanhar vale 10, então aqui dá 30, e cada bastão vale uma unidade, então aqui a gente tem 4. Então, 1000 mais 200, 1200, mais 30, 1230, mais 4, 1234. Porém, essa ordem poderia ser inversa, e por isso dizemos que o sistema em questão não era posicional. Perceba que esse número aqui está na ordem inversa desse daqui, mas não muda, é só somar 4 mais 30 mais 200 mais 1000. Chegamos ao mesmo valor de 1234. Outra observação importante é que, por exemplo, não é só na ordem inversa. Esse bastão, por exemplo, poderia estar entre esses 2 calcanhares, ou um calcanhar desse entre esses 2 rolos de corda, ou um calcanhar desse entre o rolo de corda e a flor de lótus. Poderia ter um bastão aqui. Então, a ordem deles aqui não tem importância, basta somar os símbolos que a gente converte para o nosso sistema de numeração. Agora é a vez de vocês. Representem cada número abaixo no sistema de numeração. Pronto, pessoal, está aqui, certo? Olha, só para a gente confirmar: a flor de lótus, o rolo de corda, o calcanhar, o bastão. Olha o girino ou peixe como está representado, certo? O homem com os braços para cima. E esse tracinho, assim, dessa forma, representa o dedo. Pessoal, vocês devem pausar o vídeo agora, porque as respostas estão logo após a resolução desse exercício por vocês. Um bom final
de tarde para vocês, pessoal. Veja se você acertou tudo. Tchau, tchau.